Boa noite a todos. Alguém aí já? Acho que podemos começar. Já são 20 horas. Boa noite a todos. Obrigado pela presença digital. Recebam meu abraço. E hoje eu vou falar um pouco sobre inteligência emocional. Primeiro, eu peço a todos que mentalizem Jesus para que possamos assimilar tudo que os espíritos de luz nos dirão esta noite, nos intuirão, e eu espero contribuir de alguma forma para esse esclarecimento sobre essa época tão difícil que a gente vive, as pessoas tão nervosas, né? Intolerantes. Então, por isso que eu escolhi esse tema, que eu achei bem apropriado, para qualquer época, na verdade. Então, eu vou começar com uma reflexão, a minha reflexão a respeito desse assunto. Eu acredito que para a gente adquirir a inteligência emocional, é importante que a gente tenha 4 pilares. Um deles é a humildade, o outro é ter senso crítico, o outro é ser indulgente e ser paciente. Acho que esses 4 pilares podem nos levar a ter uma evolução bem grande no nosso quociente emocional. Porque geralmente a gente só se preocupa com o intelecto, né? E, no entanto, o lado emocional é bem mais importante, porque nós somos animais sociais. Então a gente precisa ser inteligente emocionalmente para poder conviver bem. Então não é o que a gente vê hoje em dia, as pessoas brigam por qualquer coisa, no trânsito, por uma fechada, uma demora a mais no sinal. Então a gente tem que pensar bastante, voltar para dentro de si mesmo, a tão falada reforma íntima, né? Que a gente percebe em todas as obras espíritas de autoajuda, falam com outras palavras, mas no fundo é a mesma coisa. Conhece-te a ti mesmo, né? Como Jesus nos orientou desde o início. Então, esse conhecer a si mesmo é um aceitar a si mesmo. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se perdoar pelos nossos erros, nossas falhas, muitas vezes contínuas, na maioria das vezes, falhas contínuas. Porque a gente pensa, né? Faz um balanço, pensa, amanhã eu não vou cometer esse erro, talvez comete um pior. E a gente vai criando uma culpa dentro de nós que atrapalha muito a nossa evolução. Então o primeiro passo para a gente conseguir evoluir é realmente admitir, ter a humildade de admitir as nossas falhas, os nossos erros, deixar o ego de lado e perceber que a gente é capaz de mudar, que a gente é capaz de melhorar. Nós fomos criados para melhorar, para sermos perfeitos, ou quase, né?
Então, a humildade é muito importante nesse ponto. Tô vendo os agradecimentos aqui. Obrigada, gente. Então, continuando, a humildade é um dos pilares mais importantes para essa reforma íntima acontecer. Porque qualquer vício que a gente tenha, o primeiro passo para se livrar dele é admitir que ele existe. Então, muitas vezes a gente tem orgulho, né? Tem a pretensão de querer ser perfeito, de querer viver de aparência, mas não é por aí. No final do dia, estamos sozinhos com nós mesmos e temos que encarar essas verdades. Não dá para viver uma mentira. Então, muitas pessoas se desequilibram emocionalmente por esses motivos, por não conseguir ou não querer encarar essas verdades, encarar suas falhas. Então, a reforma íntima, ela é primordial para esse autoconhecimento. Não tem outro caminho, não tem outra saída. E o senso crítico que a gente tem que ter é para analisar a nossa personalidade, para saber o que é do ego, o que é do eu. Porque o ego é puro egoísmo, é pura vaidade. E muitas vezes, para sustentar o ego, a gente incorre em erros que depois fica difícil de voltar atrás, de desmanchar esses erros, né? Então, a inteligência emocional está muito ligada a isso aí, à culpa, ao ego. Nós precisamos enxergar nós como nós realmente somos. Isso não é vergonha nenhuma, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho muitas falhas, já errei em muitos pontos na minha vida, erro até hoje, procuro corrigir. Então a gente é uma eterna procura, uma eterna evolução, um eterno melhoramento. Não existe ninguém melhor ou pior, estamos apenas em níveis diferentes de evolução, níveis diferentes de conhecimento. Ninguém sabe tudo. Talvez eu saiba muito em um ponto, o meu colega saiba muito em outro ponto. Por isso que somos animais sociais. Precisamos aprender a conviver uns com os outros, não competitivamente, mas sim colaborativamente. A humanidade já está numa fase evolutiva que nós já temos essa capacidade, só que o ego não deixa. Então, por isso que é importante a gente se educar emocionalmente, ter empatia com o nosso próximo, enxergar o nosso próximo, sabe? Teve um psicólogo, professor, que fez uma experiência muito interessante. Ele se disfarçou de varredor da universidade, gari na universidade por um mês. E ninguém enxergava ele, ninguém reconhecia ele. Apesar de a fisionomia ser a mesma, ninguém olhava para ele. Então, a gente tem isso, né? A gente tem isso de viver de aparências, de enxergar as pessoas que têm melhor aparência. Por quê? No final das contas, todo mundo sente dor, todo mundo sente frio, sente fome, ama, odeia, chora, ri, né? Nós não somos diferentes. Debaixo da nossa vestimenta cara, ou pobre, ou rasgada, ou de seda, né? Nós somos todos iguais. As nossas necessidades básicas e fisiológicas são as mesmas. O que muda é o nosso
pensamento, a nossa evolução. E a nossa obrigação, a obrigação de quem sabe mais alguma coisa, de quem já compreende mais, de quem consegue enxergar mais o próximo, é estender a mão para essas pessoas e procurar trazer algum conhecimento. E é isso que a gente tenta fazer. Procurar despertar as consciências para essa evolução emocional, né? Muita gente fala que após grandes catástrofes o mundo fica mais afetivo. Realmente fica mais afetivo. Só que a gente ainda não sabe como fazer esse sentimento perdurar. No final, o ego consegue sobrepujar o eu, né? Então, a inteligência emocional, ela vai propiciar isso no futuro, não tão distante na humanidade, ela vai propiciar esse entendimento entre os homens, que a gente não precisa de tanto dinheiro para sobreviver, a gente não precisa de tantas coisas caras e acessórios para ser feliz, porque no final das contas o que faz a gente feliz é aquilo que toca o nosso coração, é aquilo que toca o nosso espírito de verdade, né? Às vezes tem um estudioso que fala que hoje a gente vive relações líquidas. Por que relações líquidas? Porque é tudo muito rápido. A gente recebe um montante muito grande de informação a cada segundo. E o nosso cérebro não é capaz de absorver isso tudo. E a gente fica ansioso e quer saber de tudo. Mas isso não é possível. E essa impossibilidade causa mais ansiedade e vai causando mais doenças psicológicas. Tanto é que se fala que esse século será o século da depressão, o século do suicídio, né? Mas a gente pode reverter essa situação. A gente pode se aproximando dos nossos irmãos, procurando saber o que realmente as pessoas pensam, quem realmente as pessoas são. O Rossandro, aquele palestrante espírita, ele o cara que tá muito nervoso, ele tá com problema em casa. Ele conta até um caso muito engraçado que aconteceu com ele. Ele entrou numa rua que não era mão para ele e veio outro carro e o moço ficou muito nervoso. Aí ele parou, ficou esperando, aí pediu desculpas, falou que ele estava errado, aí disse que o senhor respirou fundo e falou: não faça mais isso. Então, assim, às vezes um gesto de gentileza quebra essa corrente de ódio que existe hoje em dia. E isso é inteligência emocional. É isso que nós temos que trabalhar em nós e não cobrar do outro. Porque não adianta cobrar do outro. O outro só vai dar aquilo que ele tem para dar, aquilo que a consciência dele despertou para dar. Nós não temos como mudar o próximo. A única coisa que nós temos controle é olha lá, né? Olha lá o alcance desse controle. Então, a gente tem que pensar bastante nisso aí. Que a gente é capaz, a partir do micro, o que é o micro? É o nosso núcleo, primeiro dentro de nós. A gente tenta mudar dia a dia, paulatinamente. Esse paulatinamente vem do Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que eu admiro bastante. É um dos meus livros de cabeceira. Já devo ter lido umas 8 vezes, eu acredito. E cada vez a gente tem um enfoque diferente. É muito interessante. O Paulo, quando ele se encontrou com Jesus nas portas de Damasco, ele era um perseguidor dos cristãos.
né? E aí Jesus apareceu para ele e na mesma hora ele percebeu quem era Jesus. Ele perguntou, Jesus disse o nome, Jesus, e ele já caiu de joelhos. E naquele átimo de segundo, ele mudou completamente a sua mente, a sua visão de vida e já perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Então, o Paulo, ele não perdeu tempo com culpa. Ele não perdeu tempo com culpa. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos perder tempo com culpa de erros passados, porque erros passados, o passado não vai voltar para você apagar aquilo, para você conseguir reescrever em cima daquilo. O que você pode fazer, o que podemos fazer, é de agora em diante, desse momento em diante. Então, pessoal, sempre é tempo para a gente mudar. Deus sempre espera mudança em nós para melhor. E nós somos capazes disso. É só a gente evoluir emocionalmente, enxergando o nosso próximo, as suas necessidades, a sua dor, sabe? Tantas pessoas sofrem no mundo, ao redor do mundo, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas sofrem porque o nosso planeta ainda está nessa faixa evolutiva. Então, mas a gente, por outro lado, não deve encarar a dor como uma inimiga, porque a dor, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é um instrumento para o nosso crescimento individual e coletivo, né? Então, a dor, na verdade, ela é uma aliada nossa, né? A dor nos faz refletir, nos faz viajar para dentro de nós mesmos, nos faz buscar respostas para coisas que antes a gente achava que não tinha resposta, e a gente encontra essas respostas. A dor nos faz crescer emocionalmente e compreender atitudes do nosso próximo, que às vezes a gente julga muito irrefletidamente, né? Às vezes a gente olha uma situação e fala: nossa, mas por que essa pessoa tá tão nervosa? Por que ela tá agindo assim? Mas a gente não sabe dos problemas internos que a pessoa carrega em si. A gente não sabe se ela tem um problema no trabalho, um problema na família, um problema de saúde, se está sentindo dor. Coisas são tantas variantes, por isso que Jesus já disse lá atrás, né? Não julgueis para não ser julgados. Porque na verdade a gente julga, meus irmãos, a todo momento e somos julgados a todo momento. Às vezes a gente acha, né? E no entanto a gente erra primeiramente por estar julgando o nosso próximo. Porque a gente representa a pessoa da forma como a gente enxerga o mundo, com as nossas limitações. Então a gente tem que perceber isso aí, tem que ter esse senso crítico, tem que ter essa humildade, tem que ter essa indulgência com o nosso próximo, com o próximo e principalmente conosco, principalmente com nós mesmos. A gente, muitas vezes, a gente perde a paciência por nada, por motivos bobos, sabe? Às vezes porque a gente tá com algum problema, a gente quer descontar esse problema em cima de alguém, fazer papel de vítima, jogar em cima da outra pessoa a culpa que cabe a nós. A gente tem que aprender a encarar as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, nossas fraquezas. A gente cai e levanta, meus irmãos, a todo momento. A todo instante a gente cai e levanta. E nós temos que ter essa noção
para poder realmente evoluir. E no final do dia, não tem ninguém do nosso lado, a não ser nós mesmos. Tem muita gente do nosso lado. Eu, por exemplo, eu moro com a minha mãe, minha filha, uma cachorra e um passarinho. São as companhias que eu tenho, além dos nossos irmãos desencarnados. Mas o que eu quero dizer é que no final do dia, nós temos que conviver conosco, né? Nós nascemos sozinhos, caminhamos sozinhos. Ao longo do caminho, a gente se envolve com várias pessoas, conhece, socializa com várias pessoas, passa várias provas juntas, né? Mas a gente caminha sozinho, é sozinho e Deus, nosso anjo da guarda, né? Cada religião dá um nome, cada pessoa dá um nome, mas a gente caminha sozinho. E a gente, desde o momento que a gente nasce, renasce, né, reencarna na carne, já estamos caminhando para o túmulo, já estamos caminhando rumo ao plano espiritual. A gente não pode se iludir quanto a isso. Muitas vezes o momento de angústia que nos angustia, que nos apavora, é pensar que nós vamos sair da nossa conforto. Mas por quê? Porque a gente não se recorda das nossas outras vidas. Então, isso causa um certo pavor em muitas pessoas, mesmo espírita. Eu tenho medo. Quando a minha filha era bebê, era pequena, que ainda dependia de mim, materialmente falando, fisicamente, né? Eu pensava, Deus, não me leva antes da minha filha conseguir se virar sozinha. Eu tinha muito medo. Então, assim, agora eu já tenho outros medos. Eu quero cuidar da minha mãe. Eu peço para Deus não me levar antes da minha mãezinha. Apesar que eu queria que ela ficasse aqui eternamente. Todo mundo quer, né, gente? Mas os medos da gente vão mudando, vão sofrendo mutações à medida que a gente vai crescendo, vai conhecendo as coisas, vai abrindo a nossa mente. Mas é um medo que não tem porquê, gente, porque é a única certeza que nós temos na vida. E a inteligência emocional vai nos ajudar também nesse ponto aí, a encarar essa passagem, essa viagem que nós vamos fazer de volta para casa com serenidade, com confiança, confiança em Deus, confiança no trabalho, na vida que a gente levou, que muitas vezes, na maioria das vezes, não foi a melhor vida que a gente queria, mas uma vida verdadeira. Nós precisamos de mais verdades, porque a verdade, ela não muda nunca. Apesar de todo mundo, a maioria fazer o errado, o certo não muda nunca. Eu não sei quem falou isso, mas é uma coisa muito correta, que o certo não deixa de ser certo, apesar de muitos fazerem errado. E o errado não deixa de ser errado, apesar de poucos fazerem o certo. É algo assim. Então, assim, a gente precisa de ser verdadeiro, principalmente conosco, né? Fazer a nossa viagem para conhecer a si mesmo, saber os nossos limites, principalmente, porque todos nós temos limites, nós todos temos uma fera dentro de nós e um anjo. A gente alimenta quem a gente quer, né?
quem a gente consegue alimentar. Tem dia que eu sou fera, tem dia que eu sou anjo, tem dia que eu sou meio termo. Nós somos humanos, nós somos seres reencarnados procurando a nossa evolução. E a gente não precisa ter vergonha de errar. O que nós não podemos fazer é, à medida que a gente adquire conhecimento, desprezar esse conhecimento. Porque mais nos será cobrado quando a gente tem conhecimento. E quanto mais cedo a nossa consciência despertar para essa inteligência emocional, melhor vai ser, pessoal. Alguém pode me dizer as horas, gente? Porque eu tô sem relógio. Por favor. Porque senão eu falo muito e acabo passando do tempo. Então, nós precisamos enxergar a nós mesmos como realmente somos, né? O Divaldo fala nas suas palestras que nós usamos várias máscaras. Nós temos a máscara do trabalho, da família, Obrigada, Maria Angélica. Mais 5 minutinhos, pessoal, vocês vão ter que me aguentar. Então, o Divaldo fala que a gente usa várias máscaras, são os arquétipos de Jung, né? Então, essas máscaras, a gente não pode deixar as pessoas verem como realmente somos, porque senão as pessoas não nos aceitariam. E, de fato, até nós temos dificuldade de nos aceitar como somos, né? Mas isso não significa que a gente tenha que usá-las sempre. Não, a gente tem que ir se desfazendo dessas máscaras. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais experiente, né? Para não dizer mais velho, né, pessoal? A gente aprende isso aí. Que não é importante você manter uma aparência. Não é importante, porque no final do dia as pessoas te julgam para fugir dos próprios problemas, para fugir de encarar a si próprios. A gente aprende isso aí. Então, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito da inteligência emocional, gente. Que ela nos traz equilíbrio, ela nos traz bom senso, sabe? É um equilíbrio fantástico quando a gente tá bem balanceado emocionalmente falando. Inclusive, muitas doenças que não há a predisposição genética ou hereditária são adquiridas por desequilíbrios emocionais. Em vários livros, tanto nas obras espíritas quanto fora delas, livros científicos, estudos científicos, já é provado que o desequilíbrio emocional nos traz várias doenças que poderiam ser evitadas. Então, mais um motivo para a gente trabalhar nisso aí, buscar esse equilíbrio. Nós precisamos fazer isso quanto antes, principalmente nessas épocas conturbadas que a gente vive, sabe, de tanta informação, de tanta coisa negativa, né? As pessoas sintonizando com coisa negativa, a gente precisa sintonizar positivamente, vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos, sabe? Há tanto preconceito hoje em dia, tanta xenofobia, tudo, homofobia, né? Essas fobias aí que a gente cria de bobagem, né? Então, a gente precisa lutar contra isso aí e entender que somos todos iguais e precisamos desse equilíbrio para viver como sociedade verdadeiramente falando. Tá bom, pessoal? Então era isso, eu acho que já deu a meia hora, né? Falei demais, como sempre. Espero não ter aborrecido vocês.
Agradeço a todos mais uma vez, agradeço a Jesus, é, e deixo essa mensagem com vocês, porque pessoal, verdadeiramente a minha luta diária é vencer a mim mesma, é me conhecer cada dia mais, é combater os meus maus instintos, arrancar as ervas daninhas de dentro do meu coração. E espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente se ajuda, né? Um abraço grande, fiquem com Deus e tenham todos uma excelente noite. Obrigada a todos, viu, pessoal? Um beijo.